Bom, olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso podcast, né, da Abrace. Nós vamos falar aqui sobre o transtorno do neurodesenvolvimento. Para isso, eu convidei minhas três parceiras, amigas, colegas, né, parceiras de trabalho, que fazem um trabalho muito bom à frente da Abrace, não é isso? Isso. E que aí hoje a gente está aqui um pouco para falar, né, do trabalho de vocês e do trabalho que a Abrace desenvolve junto às famílias, né? Então eu estou aqui com a Dayana, Tudo bem? Boa Dayana ou tarde. Daiane, né? Daiana Mota, Sim. psicopedagoga da Abrace. Bom, a gente se juntou já tem quanto tempo, meninas? Uns 6 meses, né? Quando começou o nosso Fevereiro, mais projeto. ou menos. A gente se Isso. conhecia já antes por pacientes em comum, né? E a gente se uniu com foco na Abrace tem 6 meses. Ah, tá. Daiane, e você é psicopedagoga, né? Isso. Eu trabalho. Ah, O meu trabalho, ele é desenvolver a criança entre o processo emocional dela e o processo educacional. Geralmente, as nossas crianças, no transtorno do desenvolvimento, elas têm uma demanda muito grande na parte emocional, na parte educacional, né? E a sala de aula, com tantas crianças diferentes, às vezes eles ficam deslocados. O processo de aprendizagem é um processo mais lento para essas crianças, em muitas vezes, e eu trabalho para trazer um equilíbrio nessa parte. legal. Bom, e a Mariana também. A Mariana é mãe atípica e mãe típica, né? Que ela mesma fala. Sim. E você também é psicopedagoga. Eu sou pedagoga, né? E tô cursando a psicopedagogia, me espelhando aqui nas amigas. Sou mãe atípica da Ana Luísa, tem 8 anos. Da Olivia, que tem 4. Gente, Olha que perdi o foco. interessante. A Abrace está com 3 psicopedagogas. 3. Que A Paola chique. também é? Aham. E você, Mariana, também você exerce o papel de acompanhante terapêutica, né? Isso, O eu que sou que é esse AT. trabalho? O acompanhante terapêutico, ele cria estratégias para executar o plano de intervenção que é criado pela supervisora do caso. Ali com a gente na Abrace, a supervisora é a Paola, a psicóloga, né? Então, ela monta o plano de intervenção e o AT cria estratégias para isso. Para cada paciente colocar em tem prática, isso. né? Cada paciente tem uma demanda, né? E a Paola determina aí, em comum com a família, a área que o AT precisa de entrar. Se é no ambiente escolar, se é no ambiente domiciliar, se é lá na clínica mesmo. E isso a gente passa para as famílias e eles é que decidem onde a gente entra para atuar. E é interessante, pessoal, que a gente está vendo que o trabalho da Abrace, a Paola vai complementar, o trabalho da Abrace, ele é muito importante porque não é só dentro da Abrace, né? Vocês fazem trabalho domiciliar também. Então, se a família, por exemplo, tem algum problema de locomoção, vocês podem também ir até a casa do familiar, né? Da mãe ou do Sim, pai. não só locomoção. Tem demandas que às vezes a criança exige que seja trabalhada em casa. Às vezes a criança tem uma dificuldade. Às vezes nas AVDs, a gente entra para auxiliar com a supervisão de uma TO, O que são que é a as AVDs? Isso, que é a terapeuta E o ocupacional. que são as AVDs? O tomar o banho, se vestir, escovar os dentes. Então, assim, a gente, devido à demanda do paciente. E outra também, né? Muitas vezes é necessário porque eles têm dificuldade, alguns têm dificuldade de generalização. Exatamente. Então, quando faz o trabalho em casa, facilita esse processo de aprendizagem e carrega mais fácil para casa do que ficar só na clínica e ainda depois ter que fazer um trabalho à parte para eles aprenderem e levar para casa. Ah, legal. Paula, e aí, complementando, né? Você pode se apresentar e falar um pouco também desse projeto, né? Que é um processo, na verdade, que é essa fundação da Abrace, né? E eu vejo, assim, com muito bons olhos. Não sei se aqui em Goiânia tem um outro trabalho igual esse que vocês desenvolvem. Quero aproveitar aqui e já dar os parabéns, né, para vocês pelo trabalho lá que vocês fazem com as crianças. E aí eu vou deixar você falar um pouco, né, de como a Abrace, né, contribui para as famílias e de como é que surgiu esse trabalho, e um pouco também de você, né? Primeiramente, a gente agradece, né, esse elogio. O Selva já foi lá, conheceu. Então, eu sou psicóloga, ABA.
eu atendo os meus pacientes há 21 anos. Começou ontem. Então, comecei como estagiária, fui estagiária de uma supervisora de Uruguai, que deu bastante bagagem e tal. E aí, me apaixonei e tô até hoje, né? Psicóloga, psicopedagoga, tenho formação na psicologia positiva, em orientação parental. Então, assim, vai pegando um pouquinho, juntando e formando esse trabalho, né? A Abrace surgiu do sonho de cada um de nós. Então, assim, uma admirando a outra, foi conversando e foi surgindo essa proposta. Nós temos muito a forma de trabalhar bem semelhante, né? Que a gente foca na afetividade. Então, assim, a gente acolhe as famílias, a gente acolhe as crianças. Tanto esse lado emocional é muito levado em consideração. Então, a gente tem um carinho muito grande, a gente preza pela motivação, pelo bem-estar deles na clínica. E isso tudo nós tínhamos em comum. E aí surgiu esse nome, Abrace, e o macaquinho, né, abraçando o coração. Exatamente trazendo essa mensagem, né, de abraçar, de acolher. E, por incrível que pareça, não deveria deixar passar, nossa cachorra também abraça, né? Muito! Ah, é mesmo, né? Nós Pessoal, temos. Uma das terapeutas. Uma das nossas terapeutas. eles têm 3 cachorros. Duas Isso. cachorras lá. Duas E, cão-terapeutas. e assim, já entrando nesse assunto, né? O pessoal não fica com medo quando chega lá, porque quando eu fui lá, elas são mais ou De menos médio grandes, porte, né? De médio porte. super dóceis, Ayane. mas de médio porte. Então, por incrível que pareça, são poucas pessoas e poucos meninos que têm esse receio. Inclusive, um autista nível 3 já superou e a gente não precisa mais prendê-las quando ele chega. Porque no início era assim, ó, o paciente está chegando, por favor, prende as cachorras. A gente tinha que prender. Agora não, agora ele entra, ele brinca. Então, Ele busca, né? Ele tem tudo buscado isso as serve cachorras. como terapia, né? Essa dessensibilização, esse medo que ele tinha quebrou. Elas participam, elas são motivadoras de todas as atividades. Então, assim, tem paciente que é um pouco resistente, aparece as cachorras, então acaba quebrando essa resistência. Então, até a cachorra abraça, né? Muito. A Lica, a gente fala que ela é a nossa cão carente, né? É uma cão carente. Todo tempo ela precisa de um abraço. Ela, literalmente, ela leva o nome da empresa. E é isso, assim, a Abrace veio com uma proposta de fazer diferente. A gente não entende só a criança como uma criança atípica, a família é atípica, né? Então a gente abraça e acolhe a família. O que eu, como mãe, durante muito tempo, em recepção de várias clínicas, senti falta disso, de um acolhimento, de ser vista como uma mãe também que precisava de ser vista, de ser ouvida. Então, a Abrace vem com essa proposta, a gente acolhe a família, não só a criança. Quando a Abrace começou a existir, os planos, a estrutura, a gente pensou, inclusive, em fazer um espaço que acolhe, inclusive, a família. Então, tem um espacinho lá que a família fica à vontade. A nossa funcionária também, ela é muito acolhedora. Então, todo mundo que entra lá, a gente preza muito por isso. Pessoas acolhedoras, com um sorriso no rosto. E que seja, assim, algo que seja interno, né? Porque não é como é que fala? Não é forçado. Então, isso tem que ser. Todos os profissionais lá abraçam essa causa, né? Então, a gente tem essa missão de estar lá oferecendo esse acolhimento mesmo, tanto para os familiares quanto para os meninos que estão sendo atendidos por nós. Ah, legal. Se é algo que a gente percebe como profissionais, né, anos atuando, é que esses pais, eles têm uma necessidade também. Assim como nossas crianças, esses pais têm essa necessidade. Muitas vezes eles são subjugados, eles são excluídos por ter um filho que se comporta de uma forma diferente. Então, a gente vê que a nossa sociedade tem a informação, só que essa informação ainda não está tão abrangente. O que acontece? Esses pais são
já tem aquele olhar de julgamento. Sim. E isso é algo que dói muito, dói na Eles gente. mesmo, muitas vezes, são os primeiros que A se gente, julgam. a gente se coloca muito, né, falando com propriedade, né? A gente se coloca muito nesse lugar, né? A gente já tem um peso. A maternidade Se culpa, atípica, né? isso, a maternidade atípica, ela é muito pesada. E ela é muito solitária. Por mais que o pai esteja presente, que seja um pai que participa, que não abandona a família, que acontece na maioria dos casos, né? O pai não aguenta e abandona a família. Mas mesmo assim, eu tenho meu esposo, a gente em parceria com as meninas, e mesmo sendo um casamento, assim, uma união, as minhas dores, as minhas dificuldades são diferentes da dele. Então eu falo assim, a maternidade atípica, ela é muito pesada e muito solitária. Então a gente veio para tentar tirar um pouco desse peso, sabe? Para aliviar um pouco. Eu me lembro que no início, assim, da minha carreira, eu escutei algo que me marcou muito, que foi a situação de uma mãe que falou assim, eu perdi o direito de morrer. Um Exatamente. filho, suporte 3, muito comprometido. E ela me falou isso e isso me marcou muito. Porque naquele dia eu entendi que o meu trabalho não é só com a criança. Aquilo que eu Engloba a faço família também. vem trazer paz para essa família, vem trazer esperança para essa família. Hoje, esse mesmo paciente continua comigo e a gente, quando vê o desenvolvimento dele, ele é não verbal e já está usando o aplicativo para se comunicar, ele consegue se expressar. Uma criança que há tão pouco tempo foi desfraudado com 8 anos. Então, assim, quando eu olho para essa situação, eu vejo o quanto o nosso trabalho é importante. Sim. E não é a psicopedagogia sozinho, não é a AT sozinho, não é a psicóloga. Então, essa união, esse pedacinho meu com o pedacinho da psicóloga, com o pedacinho da AT, que faz essa situação acontecer. A gente pode pensar assim, o que o desfraude tem a ver com a psicopedagogia, né? E tem, porque ali tem um trabalho de organização, de planejamento, um trabalho de rotina. Então, tudo engloba, tudo engloba. E o principal disso é a paciência e o amor. Isso é interessante, porque assim, eu sou totalmente leigo, né, no assunto. Mas o que eu percebo, né, não sei nem se eu posso estar falando isso, mas assim, existe até um certo preconceito. Por exemplo, se você está numa festa, se você está no shopping, e chega uma mãe, por exemplo, com a criança, né, que tem alguma espécie aí de transtorno aí do neurodesenvolvimento, né? Então, assim, isso é verdade? Eu tô falando besteira, não é? Ainda existe, sim, né? Isso que eu falei. Às vezes até as mães se subjugam, né? Fala assim, eu vou no shopping? Não vou, não. Vai que meu filho desregula, né? Todo mundo vai achar que é birra. Jamais Todo eu vou mundo vai ao achar que é uma shopping. birra. Tá, mas você já foi? Não, mas eu não vou, não. Pra quê? Não dá nem oportunidade pra criança mostrar que pode ser diferente, né? Sim. Então, falando Mas da nesses equipe... casos, vocês atuam junto também, por exemplo. Se a mãe, porque isso para mim é um Então, trauma, o que não é? acontece? Isso é um... A gente trabalha o comportamento. Certo. Né? Em qualquer lugar a gente está trabalhando comportamento. A gente trabalhando comportamento, tanto na clínica, quanto em casa, quanto na escola, automaticamente tudo já funciona para uma mudança no comportamento fora esses espaços também. Mas quando a gente não consegue atingir dessa forma, a gente sim manda um acompanhante terapêutico para um passeio para poder trabalhar essas questões lá fora. A gente vai para Entendi. shopping, a gente vai para Sim. supermercado, vamos para cinema. Vocês acompanham, então, a família Sim. onde Na elas... demanda dela. Precisa... Isso. Naquilo que entendi. ela Aquilo precisa. que a criança precisa, que a família precisa. Gente, olha que eu já interessante. acompanhei até uma menina na cirurgia de dente. Cirurgia de dente. Eu entrei e ajudei, porque ela era nível 3 de suporte, adulta, agressiva. Então, assim, precisamos entrar para poder estar ajudando até a aplicação da anestesia, né? Uhum. Aí deu tudo certo. Então, assim, é de acordo com a necessidade mesmo. Dentista, geralmente eles têm aversão, médico, tirar sangue, tudo aí a gente entra para. Tudo é comportamento, né? Sim. E Tudo é cada comportamento. paciente, cada família é única, né? Não é uma receitinha de bolo, não dá para fazer com a família do Joãozinho que a gente faz com a família da Maria, né? Então,
cada um tem uma demanda, cada um tipo de trabalho que a gente vai fazer. E é interessante, falando- né, vocês só falando, porque assim... complementando, Tá, pode falar. Você estava falando a Dayana estava falando da equipe, né? Sim. Então, outra coisa que a Abrace, ela foca muito é nesse trabalho interdisciplinar. Por isso que lá tem terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicopedagogia, psicologia ABA, tem as acompanhantes terapêuticas, tem musicoterapia, tem Educador físico. educador físico, psicomotricista. Então, assim, é de praxe nosso, pelo menos uma vez por mês, a gente se reunir para poder falar da criança em prol dessa criança, né? O que que um está fazendo que pode contribuir para a terapia do outro, para ajudar no desenvolvimento, para que não sejam técnicas isoladas e que não façam sentido, né? Então, a gente preza por isso também. E igual eu tô vendo vocês falarem aí do nível 3, do nível 2, eu queria que vocês falassem um pouco, né, dessa diferença de como é que a gente pode estar diferenciando. Por exemplo, eu tenho um filho, como é que eu sei, como é que eu identifico esses sinais? Como que é esse trabalho, né? Porque, Então. porque muitas vezes, assim, ainda existe aquela resistência de aceitação, né? Então, por exemplo, eu tenho um filho ou uma filha, né, que, não sei, eu observo ali que tem um problema, mas não, isso é coisa de criança. Qual o momento que eu posso estar procurando uma ajuda, né, psicológica, Então, ou se existe até um medo, tipo assim, pô, eu sim. vou lá e aí a Paola, né, ou a Mariana, ou a Daiane vai me falar alguma coisa que eu não queria E ouvir. é impressionante que isso acontece com qualquer classe social, né? É. A gente tem desde médicos que não querem enxergar até pessoas de classe social mais baixa que também não querem enxergar. A questão de quando procurar ajuda, a gente aconselha a procurar desde quando observar um atraso, né? Comparando com outras crianças, ver que o desenvolvimento está fora do padrão, que os outros amiguinhos estão fazendo isso e o filho não está fazendo. E aí, depois, procurar um profissional especializado. Geralmente, procuram médico, psiquiatra, neurologista. E ele que costuma fazer o diagnóstico, né? Costuma falar qual nível que está, para iniciar as intervenções. Existe algum sintoma que vocês indicam? A criança deu esse sinal, procura um psicólogo. Existe algum sinal assim? Não são ou não? O que sintomas, vocês... não são sintomas, são características, né? Dentro da marca do marco do desenvolvimento, existem características que precisam ser atingidas, né? Então, se com 1 ano e meio não veio a fala, já tem que ficar mais atento a isso, É que, né? na verdade, o pediatra, ele vai acompanhando o primeiro ano de vida da criança, né? E dentro disso, existem os marcos do desenvolvimento, que é como se fosse um padrãozinho que aquela criança tem que atingir naquela faixa etária. Bom, se ela não atingiu o primeiro, se ela não atingiu o segundo, opa, alerta. Então, os pais ficam mais atentos a isso. E, automaticamente, com muito amor, esse pediatra vai dando sinais para a família. Olha, vamos procurar tal profissional, vamos procurar tal profissional. O que ajuda a gente a poder descobrir, a poder ajudar mais rápido possível essa família, né, Paola? Isso. Sobre os níveis de suporte, nada melhor do que a Paola para te explicar, que você perguntou. Aham. Assim, de forma bem geral, o nível de suporte é do autismo, né? Do TEA. Então, existe o nível 1, o nível 2 e o nível 3. O nível 3, vou falar dos extremos, né? O nível 3 é aquele que precisa de um suporte maior. É aquele que tem muita dificuldade na comunicação, na linguagem, não apresenta a fala, nenhuma comunicação não verbal. Então, tem essa dificuldade da troca, de mostrar o que quer. E o nível 1 é aquele nível que aparenta ser tranquilo, mas não necessariamente é o bom, entendeu? Muitas vezes passa por muitas dificuldades também. Mas existe a troca, a interação, mas de forma mais precária que uma pessoa que está fora do transtorno, né? Uhum.
Então, o suporte é menor, precisa de não é acolhimento, precisa de uma intervenção menor do que aquele que está no nível 3. Ah, tá legal. E eu vi vocês falando, por exemplo, falando um pouco da Abrace mesmo. Você falando que existem vários perfis de profissionais lá, né? Então, assim. Não, peraí, existe um perfil só. Ah, Existe o perfil profissional acolhedor. certo. Ponto. Existem várias áreas Várias de atuação, áreas. né? Mas Aham. a gente preza que todos os nossos colaboradores sejam acolhedores. Uhum. Esse Não, é o mas, nosso perfil mas o que eu tô dizendo. de colaborador. Agora, de área que Área, atua, aí isso que eu tem queria falar. várias, Isso, né? isso. É nisso que eu queria chegar, porque assim, é interessante, né? Você ver uma empresa que trabalha com várias áreas, né? Então, assim, me parece que vocês vão desde a psicologia positiva, que você falou, a nutrição, tem, Sim, tem temos tudo isso. nutricionista também. A gente Uhum, nem chegou a comentar. Temos nutricionista também. uhum. E aí, assim, e quais as outras áreas que vocês acham? Porque eu vejo que tudo isso é um ciclo que se complementa no tratamento e no acolhimento, tanto do paciente quanto da família, né? Isso. Então, quais são essas áreas que vocês trabalham lá? Nutrição, psicologia, aba, psicoterapia familiar. Deixa eu ir pelas salinhas, assim, acompanhante terapêutico, fonoaudiologia, psicopedagogia, musicoterapia, terapia ocupacional, terapia ocupacional, psicomotricista, educador físico. educador físico, fisioterapia, médico, a Medicina medicina integrativa, né? integrativa. O que vem a ser a medicina integrativa? A medicina integrativa, ela cuida não só da criança. Ela cuida da criança, do transtorno, de tudo aquilo que ela precisa como um todo e também daquela família que se encontra doente também. Ah, tá. Então, é um Legal. acolhimento maior, né? Uhum, tá. E hoje vocês contam lá com quantos profissionais? São vocês 3, mais Somos 12. Somos 12, 15. Nós 3 mais 15. Então, isso só demonstra que quem vai lá, a família que vai lá, vai se sentir totalmente acolhida em todas as áreas. Mas, assim, existe um pontapé inicial para mim. Eu não sei o que eu tenho. Ou eu, minha família. Não sei. Meu filho é muito calado, fica muito no canto, então eu quero saber o que é. Sim, Aí eu não sei quem entra procurar. aí entra a nossa neuropsicóloga, né? Isso. Que faz a avaliação psicológica, que ajuda o médico no diagnóstico. Então, são testes que ela aplica Uhum. para poder chegar a um resultado final ou próximo a um resultado, né? Para a gente poder, a partir dali, traçar intervenções e criar estratégias para esse desenvolvimento. É que assim, é muito importante no nosso segmento nós passarmos por um processo de avaliação. Essa criança, esse adolescente, ele tem um protocolo. Existem materiais, existem protocolos que eles são super importantes para avaliar o que está acontecendo. Muitas dessas crianças chegam com essa demanda no processo escolar, que é onde o pai fala, não, peraí, tem alguma coisa, não está evoluindo na fala. Já viu aquela história assim do pai que, quando entrar na escola vai falar? Toda criança tem seu tempo. Toda criança tem seu Isso já tempo. caiu por terra, E a né? gente tem muito agora a fala de, não, ele é uma criança pandêmica. Pandemia, Menino de Ele pandemia. veio de pandemia, ele ficou isolado, então é por isso que ele não fala tanto. Então, quando insere na escola, a fala não vem, a interação não vem. Aí o professor já chama esse pai, já faz uma reunião e automaticamente ele costuma procurar um psicopedagogo. Chegando para mim, a gente analisa a situação como um todo e eu vendo que a demanda é muito mais profunda, a minha tendência é passar para o neuro. Vamos avaliar através do neuro? Não que eu não dê um suporte para esse pai. Essa criança, comigo, ela passa por avaliação. Mas eu vendo a profundidade, porque a gente, até por experiência, a gente vai vendo as nuances ali, né? A gente vendo a necessidade, olha, com muito amor, com muito carinho, a gente vai orientando esse pai para o profissional adequado. Tá. E o bom é que nesse caso também, então, vocês
devem ter alguma dinâmica que vocês fazem também com o pai, com a mãe, que é um exercício, né, para que eles aceitem Essa e é a principalmente orientação sabem a parental, forma né? de lidar com o filho. Porque às Isso. vezes, quando você Essa depara com a dinâmica situação chama dessa... orientação parental. Ah, legal. Educação parental, né? Uhum. Onde a gente trabalha é o psicodiagnóstico, né? Onde a gente trabalha a psicoeducação, né? É ensinar aos pais o que quer dizer aquilo que a criança tem, né? O que que vai apresentar, o que que ela vai, o que que ela pode esperar e a partir de então criar estratégias para melhorar essa vivência, criar estratégias para traçar metas, né? Ah, legal. Muito bom. Acontece muito, Selva, da gente ter crianças, e aí eu vou usar o TEA como exemplo, que ele sai de um nível de suporte 2 para 1. Como que isso acontece? Através de uma equipe interdisciplinar, que é essa que a gente está te apresentando E aqui. esse é o nosso Entendi. objetivo como profissional. Legal. É tanto estímulo, aí muita gente fala, nossa, ele saiu do espectro. Não, tá ali. Só que já tá passando controlado. despercebido, entendeu? Aham. Mas a gente pode dizer que está controlado ou não? Ou não, tá... Ah, Eu acredito mais na palavra de ele estar compreendendo mais como funciona o mundo. entendi. Entendi. É uma compreensão, vai trazendo uma compreensão da dinâmica de uma escola, Quando a da gente fala dinâmica. controlado, eu penso tipo a diabetes, né? A diabetes está Existe controlada. um Então, remédio como ali. não é um Não problema, é. então não tá controlado. Não vai né? deixar de ser. Ele Né? O traz autista, ele não ele deixa de ser tem uma autista. compreensão melhor do mundo. Aham. É a melhor, eu acho que é a melhor definição, né, meninas? Uma melhor compreensão compreensão do e mundo. uma melhor forma de lidar com o mundo também, Exatamente. né? E assim, Mariana, o que eu acho interessante também, que, igual vocês falaram, ele passa a ter uma ideia melhor de como ele vai lidar com o eu, né? Assim, então eu me conhecendo, eu vou saber agir em determinadas situações, não é isso? Exato. Perfeito. Hoje a gente vê muito diagnóstico tardio. Então, às vezes, pessoas da nossa idade geralmente não teve diagnóstico na infância. Então, passou por toda a infância, toda a adolescência, se achando estranho, se sentindo diferente, fora do mundo, não pertence a esse mundo. E quando vem o diagnóstico tardio, a pessoa se liberta. Ai, era isso. E é um peso, um fardo que tira. Então, assim, você tem uma noção melhor de mundo, de vida e até de si mesmo. Interessante você entrar nesse assunto, porque assim, era até uma dúvida minha. Então, por exemplo, quando você já está adulto, como é que essa percepção para vocês é comum, não é? Como que um adulto chega para vocês e fala assim, ó, eu acho que eu tenho... Sabe como chega? Chega assim pra gente. Eu em fazia formato isso. Assim. Nossa, mas eu fazia desse mesmo jeitinho. exatamente. Não, ele não tem isso, não. Eu era assim quando era Eu criança. passei por isso e olha onde eu estou hoje. Meu filho eu posso parece usar- comigo. Eu posso usar o meu exemplo. Quando eu entrei na pós-graduação de psicopedagogia, chegou o dia de estudar sobre o TDAH, né? Que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E a professora começou a mostrar no slide a criança e o adulto. Aí eu olhava. Falei, meu Deus. Sou eu que tô ali. Meu Deus, eu comecei Ela a tá ficar falando de mim. assim... O que tá acontecendo, né? Aham. E eu guardei aquela informação, estudei mais um pouco. Eu falei, gente, será que a minha sonseira? Porque na minha época era sonseira. Era Levada, a essa menina é voada, levada. essa menina... Então, assim... Quando eu olhei aquilo, eu guardei essa informação, estudei um pouco mais. Eu falei, não, eu quero saber se de fato é coisa da minha cabeça ou eu tenho TDAH. Eu fui para o neuro. Fiz um processo avaliativo com Interessante. 36 anos. Hoje eu estou com 42, né? Aham. Com 36 anos, eu descobri o meu transtorno. Que Então, legal. Qual é a minha sensação como pessoa? Eu confesso para você que quando o médico falou, não, de fato, você entra dentro e tudo, eu entrei no carro, eu chorei, mas eu chorei tanto, porque saiu a sensação de burra, saiu a sensação... É libertador. Saiu a então sensação você de chorou por causa da- incompetente, porque assim, eu entendi que era uma condição minha, que não era alguém que estava aleatória, alguém que não queria aprender, era uma dificuldade. E isso
encaixou tanto. Eu acho que a minha profissão tem tudo a ver com o que eu vivenciei. Porque a escola, para mim, foi muito difícil. Muito. É interessante vocês falarem, porque, assim, eu falo sempre, né? Se todo mundo tivesse um psicólogo junto, né? Então, eu faço terapia, né? Pela minha profissão, pelas pressões hoje do dia a dia, né? Pelas responsabilidades hoje que a gente tem no meio da sociedade. Então, a gente precisa... Quem tem condições, pessoal, assim, eu super indico a terapia, né? E aí você precisa ir avaliar o que é que você tem. E uma dessas sessões, aí já falando, isso eu, por experiência própria, tava conversando lá com a minha terapeuta e eu falei, não, tem assuntos que eu gosto mais. E aí ela falou, me dá um exemplo. E aí eu comecei a dar exemplo, ela falou assim, Sélvio, pode ser que você tenha um hiperfoco. Entendeu? Então, pode ser que você tenha um TDA que não chega no H, que o H é da hiperatividade, certo? Se eu estiver falando besteira, você me corrige. Tá certo. Mas ela falou, pode ser que você tenha um TDA e que você tenha esse hiperfoco, que é você fazer as coisas que você E não gosta, que foge do você quer. autismo também, não. Exatamente. Então, assim, cara, quando ela me falou isso... Então, quando ela me falou isso, eu falei assim, nossa, mas, né, eu já tô velho, já tô nessa idade. E assim, ela falou, não, mas é interessante, porque você começa a descobrir... Se entender. E exatamente, assim, Assim, isso entendeu? começa, ao invés de você enxergar o copo meio vazio, que é o problema, você começa a ver isso como libertador. Não foi isso que você falou? Exatamente. A sensação é de, poxa, toda essa dificuldade tem um motivo. Não é falta de querer. Era um motivo. Eu fui uma criança que repeti quarta série 3 vezes. Enfim, na minha época, a gente ainda poderia reter a criança. Hoje já é outra lei, outra realidade. Então, assim, quanto mais eu ficava retida, mais Nossa, e o que emocionalmente... causava na autoestima, né? Emocionalmente me Incapaz. barrava. Era uma sensação, era uma crença de incapacidade. Uhum. Então, E isso foi tem uma libertador. história interessante, né, que eu falei com a Mariana uma vez. Ela me contou, né, da filha dela, né, da experiência, né, que você teve também, né, com a sua filha. Eu queria que você compartilhasse um pouco, assim, e esse descobrimento, né, de como é que foi. Então, nossa, então. Ah, Sabe um ponto, assim, voltando um pouco, um ponto que eu acho, assim, que hoje é muito importante, a informação. sim. Antigamente, tirando, assim, pelo que eu passei com a Ana Luísa, já foi difícil. Há 8 anos atrás, não é tão distante, né? Mas há 8 anos atrás eu tive dificuldade de encontrar profissionais que chegassem nesse diagnóstico. O diagnóstico da minha filha, ele veio tardio. O autismo na menina é mais difícil de ser diagnosticado. A minha filha, ela Mas isso é verdade ou não? Sim, isso é verdade. A minha filha, ela fazia contato visual. E que é uma das características que a gente pontua no autismo, né? Não faz contato visual. Ela fazia, então assim, já foi difícil. Hoje a gente já tem mais profissionais capacitados na área. Mais estudos, né, Mariana? Isso, a gente tem mais pediatras especialistas, assim, na infância. Porque antigamente a pediatra e tá tudo certo, pediatra. Só olhava lá dentro, a Exato, fisiologia. e hoje pronto. não. Hoje tem mais profissionais na área, especializados, que entendem do assunto. Não ficou só pro neurologista, né, isso. E isso se abrange, assim, e o processo de diagnóstico da Ana Luísa foi difícil por isso. Não encontrei, né, na época, profissionais que tinham tanta... Não vou falar capacidade... Conhecimento. Conhecimento. Então, o diagnóstico dela veio tardio, a gente percebia. Na verdade, eu acho que estava ali e a gente não queria ver. Né? É bem isso que acontece. Eu via a diferença, eu comparava. São 3 crianças da mesma faixa, assim. Nós fomos 3 grávidas muito próximas uma da outra, assim. Então, eu via o João fazer uma coisa e a Ana Luísa ainda não fazia. Eu vi a Manuela correr e a Ana Luísa ainda não engatinhava. Mas é porque a Ana Luísa é gordinha, aí entra naquele lema, cada criança tem seu tempo. Eu escutei muito que eu procurava doença para minha filha. Um próprio médico falou, você tá procurando doença para ela. Mas eu sabia que tinha alguma coisa.
E aí foi o processo de busca de E profissionais. quantas vezes não jogou a culpa nas suas costas, né, Mariana? Sim, a gente carrega muito isso. Ah, porque você deixou ela no Na berçário para trabalhar. Então, é igual eu te falei, a maternidade ela é pesada e ela é muito solitária. Eu precisava, né? Não era uma opção. Que mãe que não quer ficar com seu filho, quer cuidar e se dedicar a ele, mas eu precisava no momento. Isso eu vejo assim, igual lá nos primeiros tópicos, né? No início lá do nosso assunto, a gente falou que existe preconceito. Sim. Existe preconceito e existe as pessoas te julgarem Olha, eu sem falo assim, entender o seu cenário, né? antes da Ana Luísa, eu tinha 20 amigos. Hoje, eu não sei se eu tenho 5. Eu tava comentando com as meninas esses dias, o aniversário da Ana Luísa tá chegando aí. E aí fui contar pra ela que a gente vai fazer o aniversário, pra já até dar a previsibilidade pra ela do que vai acontecer, né? De um Mas eu leque. entendo o que ela tá dizendo. Ela convive com 20 crianças na sala de aula. Exato. E ela Dessas não 20 nomeou o crianças- nome de nenhum amiguinho. Não, de nenhuma criança. O seu filho, Paola, acaba entrando na gama de... Nós convivemos muito, a gente convive mais em ensina si também, né? do que com a nossa A ser família, né? acolhedor, a gente dá essa Exato. proposta, a Os gente nossos dá esse filhos são exemplo. O Marco Minis Antônio, ele terapeutas. exato, é o que eu te falar. O Marco Antônio, ele tem você como exemplo e ele sabe, ele nasceu sendo acolhedor, ele inclui a Ana Luísa em tudo. O Marco Antônio tem um carinho, não sei nem falar, o cuidado e ela por ele. Mas na sala de aula com 20 crianças, ela tem primos. Ela tem os amiguinhos da rua ali, vizinhos, ela conhece. E ela não citou o nome de ninguém. Mas deixa eu te perguntar, o contrário também é verdadeiro? Por exemplo, a criança, ela busca se isolar? Então, por exemplo, por mais que tenha... Talvez pode ter amiguinhos que buscam, né? Não tô falando que é o caso da Ana Luísa, né? Mas eu tô falando assim, que pode ter situação em que crianças, elas buscam se isolar. E aí, tem as crianças, às vezes, que quer fazer amizade, mas ela se mantém distante. Não quero ter amizade. Isso pode ser algum tipo de transtorno ou não? Não é não querer. A criança, ela tem dificuldade na interação social. Ela não Tá. sabe, Né? ela Ela não entendi. sabe como Aham. fazer isso. E às vezes, para se preservar, prefere recuar, né? Uhum. Mas isso é um transtorno? Não. Esse que é uma vocês- característica que tá Sei. dentro do TEA, né? Aham. Mas isso não define. Não define. Não define. Não. Essa mesma característica você pode encontrar em outros transtornos do neurodesenvolvimento. Uhum. A criança com TDAH é um exemplo clássico disso. Que às vezes ele está tão Machucado envolvido também. com o seu mundo, tão machucado pelas acusações. Ah, esse menino não quer. Nossa, esse menino põe fogo na caixa d'água, dá nó em goteira. E ele é tão rotulado, tão chamado a atenção, sem a pessoa entender que aquilo ali, aquela hiperatividade é algo que é mais Tá forte que ele. é difícil de controlar, né? E aqui eu acho que é até uma dica, né, para os pais e para os acompanhantes, é lógico, né? O pai, a mãe, ou quem está acompanhando essa criança, professores, assim. Avós. Porque se a criança é custosa, né? Igual você fala, nossa, esse menino é custoso, essa menina é custosa, aquele não quer. Então, assim, é o momento de você observar, não é isso? Exatamente. Talvez é igual o transtorno do TDAH. Desculpa, transtorno TDAH não, gente. Transtorno do déficit atencional, a criança tem uma falta de dopamina no cérebro. E a dopamina, a gente repõe ela através de movimentos motores. Aí você vê uma criança agitada, corre para lá e para cá, sobe, desce, pula. Na verdade, de uma forma... buscando, né? Ela só está buscando repor essa dopamina que ela não tem por si Antigamente só. falávamos assim, não, porque esse menino tem energia, então ele corre muito para gastar energia. Então tem que deixar. Exatamente. A avó, né, principalmente, fala isso para proteção, né? Exatamente. Mas assim, Paola, quando acontece esses, assim, quando a família procura e fala, ó, o meu filho ou a minha filha é custoso. Isso também não define nada. Não. Lógico que precisa ter uma Não Nem avaliação. todo nada. custoso é autista, Não. nem TDAH. e Existe o assim custoso que é sem educação mesmo. Existe o custoso Malcriado, que é que mal criado. Existe, mas assim, né? Entender que ele não tá ali sozinho, né? Por isso que a gente
trabalha o comportamento. O comportamento não acontece por si só. Então, é o ambiente que está influenciando aquilo. Então, o que o ambiente pode estar proporcionando para a criança estar custosa desse jeito? Uma separação, uma família com poucas regras, poucos limites. Então, estruturar tudo ali, né? Você entende que isso pode ser uma fuga Sim, de um problema? pode. Sim. Igual você falou da separação dos Sim, pais. pode ser uma fuga. Sabe, pode ser tanto, acontece muito isso. Pode estar querendo pegar a atenção daquilo ali para desfocar a briga dos pais e poder focar a atenção nele. Entendeu? Nossa, Tipo que assim, interessante. tá rolando aquela separação ali, automaticamente eu penso, não, se eu aprontar aqui, aquilo ali vai parar e vai vir para mim o foco. Uhum. Então ele faz isso como se fosse Pode ser um monte salvar de os pais ali. Exatamente, mais ou menos isso. para salvar a situação que está ali no Desfocar, momento. né? Desfocar. E nós temos outro transtorno também, que é muito interessante. Geralmente, as crianças com dislexia, elas são mais quietinhas, mais tímidas, porque elas camuflam a dificuldade dela através desse comportamento mais calado e quieto. Eu tenho um paciente que está comigo há muito tempo que a mãe sempre falava, não, ele é tímido, não, tá tudo bem, é só uma timidez. E assim, as intervenções não avançavam tanto. Era uma intervenção para ajuda de leitura e escrita, né? E não avançava, olha, vamos procurar, vamos dar uma olhada com o neuro. Descobriu-se a dislexia. Então, de uma criança totalmente tímida, a gente percebeu que essa timidez era para camuflar a dificuldade de leitura e de escrita que ela tinha. Nossa, que interessante. Então, existe o contrário também, não é só o custoso, existe o tímido que também camufla É alguma assim, coisa aí. É interessante porque, por exemplo, eu sou professor, né? Então, às vezes na faculdade onde eu ministro aulas, eu vejo, tem um adulto lá que ele sempre fica andando para o lado e mexendo sempre com as mãos. Passou um tempo, ele apareceu com cordão, né? Não sei se é cordão, colar. crachazinho, que vocês chamam né? crachazinho. E aí, para simbolizar o autismo, né? E é Esse engraçado movimento assim. que ele fazia é a estereotipia. É, assim, ó. Aham, Isso. e ficava assim, e andava para um lado para o outro, né? E você vê que não é normal. Não é? Mas é uma busca. É uma pra busca, se né? regular, né? Aham. A estereotipia é mais ou menos se tiver ansioso, ele pode ter esses comportamentos de ansiedade. Se estiver muito feliz, estiver triste. Aí depende da necessidade. Da necessidade não, da demanda de cada um, né? Ah, legal. Às vezes uma busca sensorial. Pode ser para se controlar, para prestar atenção em você como professor. Legal. E isso tem a ver com a psicomotricidade ou não? Não, né? A Não, psicomotricidade- nem todo mundo que precisa de psicomotricidade tem estereotipia. A psicomotricidade tem um intuito de desenvolver a parte motora. Uhum. Essa parte motora, ela engloba todas as nossas profissões aqui citadas. Entendi. Quanto mais desenvolvimento, equilíbrio, organização, lateralidade, mais você vai ter uma criança com boas habilidades de leitura e escrita. O que o motor tem a ver com leitura e escrita? A gente lê da esquerda para a direita, certo? Uhum. É a ordem que a gente segue. A criança não sabe o que é direita nem esquerda. Ela vai se confundir no momento da leitura. Na hora de Nossa. olhar no quadro, para acompanhar a escrita da professora e para copiar no movimento de olhar no quadro Se perdeu. e voltar, ele já se perdeu. Ele precisa de organização e planejamento. E ele só desenvolve isso se ele tiver o psicomotor bem Nossa, que aguçado. interessante. E aí tá dentro também do trabalho da Abraço também vocês fazerem isso com os professores. Sim, esse é o meu maior papel. Aham. Eu sou aqui abre o leque de entendimento para esse professor, através de reuniões escolares. Eu dou sugestões junto com a Paola, que sempre me acompanha nessas visitas escolares. A gente vai mostrar o lado emocional e o lado de um cérebro que funciona um pouquinho diferente. Criando interessante. estratégias para o melhor aprendizado. Nossa, que interessante. É interessante, gente, porque assim, eu enquanto professor, eu tô me vendo assim em sala de aula e observando os alunos, né? Porque muitas vezes você tem os alunos e eles desafiam. Sim.
professor, que hora que você vai liberar a gente? Ou seja, aquilo ali você vê que não é porque ele... É lógico, eles querem ir embora, eles querem sair mais cedo, mas quando essa pergunta é feita muito, você vê assim, que existe ali ele tentando desafiar o professor. Então assim, cara, deixa eu ver até onde esse professor vai. Isso também acontece dos filhos com os pais, né? Às vezes eles provocam para tentar dar um desafio, né? Isso também vocês orientam, tanto o professor quanto os pais, os acompanhantes nisso. Sim, é assim, por isso que eu Uhum. falo que eu não consigo executar um bom trabalho Aham, sem a psicologia, aham. sem assistente terapêutica. Eu não consigo executar um bom trabalho sem a fono. Então, entende por que a Abrace pegou toda essa equipe e se juntou? Uhum. Porque um depende do outro. E quando a gente tem uma equipe multi, E falando a sólida. mesma E sólida. língua em prol daquela criança, Uhum. a possibilidade do desenvolvimento dele escala muito. E assim, a gente vive uma vida muito corrida, Sim. né? Imagina um pai que ele vai lá num setor, leva para fono, sai de lá, corre e vai para o outro setor porque o psicomotricista está ali. Imagina essa dinâmica de correr o dia inteiro atrás de terapia. Esse pai, ele hoje, dentro da praça, ele tem a possibilidade de ter todos esses atendimentos Uhum. enquanto ele está na nossa recepção, trabalhando no home office. O filho está ali com a gente, ele está no mesmo ambiente e está ali trabalhando. Cara, olha que A interessante. gente Então teve vocês um querem dizer que... paizinho, a gente teve um Ah, paizinho pois que não. falou assim pra gente, né? Eu vi que tem uma academia aqui perto. O meu filho fica 1h30 com vocês. Será que eu posso me matricular nessa academia? Pode, claro. Só fica de olho no celular, porque imprevisto acontece. Pode acontecer alguma coisa, a gente precisa, né, Aham. de algum suporte. Mas vai se cuidar, vai aproveitar o seu momento, que ele tá aqui bem cuidado, fica super tranquilo. E ele foi. Interessante, porque assim, então na Abrace, você falou, você cuida da criança e cuida do familiar. Da família. Então, se o pai ou a mãe ou o acompanhante leva, ele tem um espaço que ele pode ficar trabalhando ali dentro, em home Sim. office, enquanto vocês dão atendimento para a criança. Sim. Ou então Muitas acontece... vezes Ah. acontece também dele precisar ser atendido. E É o aí que a eu ia gente falar. pede, a gente junta tudo num horário só, para ele também ser beneficiado por essa ajuda, enquanto a criança também está lá fazendo atendimento. Acontece muito. Quando ele está comigo na terapia, ele está sobre orientação parental com a Paola, os pais. Então, é uma junção. E ali, a troca de informação entre profissionais é muito importante. Dei o exemplo do desenvolvimento motor. Uhum. É tão mais simples para mim falar assim, olha, eu preciso de você, porque a lateralidade não está bom, e isso contribui muito com o meu trabalho. Ou, às vezes, eu viro e falo, Paola, emocionalmente ele está assim, quais são as suas dicas? Olha que rico essa troca de informação, E porque eu acho um isso ajuda o outro. interessantíssimo, porque assim, então entre vocês, o que eu estou entendendo, vocês me corrigem se eu estiver errado, é que existe um acompanhamento entre todos, ou pelo menos os representantes ali de cada área ou de cada especialidade, vamos dizer assim, para tratar caso a caso. Então, Sim. se o pai ou a mãe ou o acompanhante leva a criança, e aí você tem esse atendimento, por exemplo, a Mariana atendeu ali. Então ela viu que, cara, precisa de outra intervenção, ou senão vocês sentam, ela vai falar dos atendimentos dela, e aí vai estar ali com todos vocês ali também Sim. acompanhando, né? Muitas vezes a gente pede a participação dos avós, a gente pede a Caramba. participação das babás, dos irmãos. Nossa, tá tendo tanta briga em casa, Paola, pelo amor de Deus, me ajuda, traga o irmão, bora juntar todo mundo junto para estar tentando resolver esse problema. Então, assim, é isso mesmo, é acolher quem está próximo e que está precisando. E no que difere, assim, porque existe o tratamento familiar, a terapia familiar. Uhum. Mesmo para os casos de crianças que não têm esse transtorno, que seja o TIA, que seja o autismo, né? Esse suporte também vocês conseguem dar, por exemplo. Lá na minha família eu não sei se tem alguém, mas eu quero fazer, gente. Eu tô vendo que minha família às vezes está tendo uma briga Sim, dos sim. A entre os gente tem uma irmãos, então eu quero levar. psicoterapeuta lá, uma psicóloga lá,
que atende a psicoterapia de adulto somente e também faz essa familiar. terapia familiar. E outra coisa que, na minha opinião, eu não vi isso ainda, se tem aqui, eu não sei, a gente tem a roda de conversa de mães. A nossa psicóloga responsável, ela faz essa roda com intenção de tirar a angústia. Talvez uma mãe está tão angustiada com uma situação específica e outra já passou e superou. Então, essa troca de informação entre as É mães... importante tanto a mãezinha que superou falar daquilo, como, né, para ela se sentir bem, como conquistou aquilo ali, Quanto uma tanto ainda para não aquela que está passou. ouvindo. Nossa, é possível eu chegar lá. O que ela Interessante. fez Até me que arrepio. ajudou? Quais foram as estratégias lá na casa dela? Deixa eu tentar aqui. E essas mães, como a Mariana bem disse, elas são muito só. Vamos juntá-las. Vamos Juntar todo mundo. fazer algo em prol dessas E mães. nasce amizade verdadeira, viu? De recepção. É, De sala de inclusive- espera, de terapia. Não, inclusive, assim, gente, é algo que eu achei muito interessante, né? Que eu queria que vocês falassem um pouco aí, a gente já está chegando ao final do nosso podcast, mas eu queria que vocês falassem um pouco, assim, eu vi que foi o dia do Vale Night para os pais, né? Eu achei muito interessante aquilo lá, então eu queria que vocês falassem. Então, o nosso Vale Night acontece uma vez por mês, né? E é de 7 às 11. E é exatamente isso, né? Para oferecer aos pais um momento diferente, principalmente para aqueles que não têm uma rede de apoio. Então, assim, a gente proporcionar ou um momento para ficar em casa sem fazer nada, ou um momento para sair com o companheiro, com a companheira, né? Então Em eles levam a criança, família, deixam lá na deixam abraço. lá e busca. Tá, E lá a aí... gente oferece atividades terapêuticas, de lazer, né? Com responsáveis de psicologia, de psicopedagogia. Então, tudo direcionado e com um objetivo, né? Uhum. É a noite para o pai e a mãe descansar, voltar a namorar, que muitas vezes isso acaba ficando um pouquinho de lado por ter um filho que demanda mais atenção. Então, assim, o objetivo é aproveitem. Vai viver... Tira um tempo pra pro você. cinema. Vai viver a Então, vida, legal, a bem vida por do aqui, né? casal. Tudo bem por Foi aqui. tão legal o último que a mãe chegou lá toda bonitinha, arrumada, É, né? feliz, Falou assim, há muito muito tempo eu não... feliz. Pô, que E legal. de fato, é muito importante ter esse momento. A gente se perde no meio do caminho ali. Você deixa de ser a Mariana para ser a mãe da Ana Luísa. É a esposa do Cristiano para ser a mãe da Ana Luísa. Então, a gente poder se reconectar é muito importante. E isso é engraçado, né? Porque normalmente o marido ou a esposa, né? Porque tem pais também que cuidam, né? Mais Sim, também das crianças, que muito. são muito dedicados, né? Mas eu vejo mais com naturalidade a mãe, né? E às vezes o marido cobra muito a esposa, né? Cara, eu preciso de uma esposa, e aí? Né? Ou a própria esposa também. Cara, eu preciso do marido, né? E como um tá se dedicando mais ao Tá filho, vendo como a psicologia é ampla? Você tá vendo? eu tô achando que eu vou começar a estudar. Vem pra abraço, vem pra abraço. Vamos pra Vai abraço. começar, acho que a gente- Hoje eu vou fazer tratamento. Primeiro, No vamos fazer um último- tratamento. Os meus filhos são típicos, né? Aham. E no último Vale Night eu falei, ai, gente, eu também quero. Acho que não tá sendo justo só pros atípicos. Eu quero Eu pros já vou típicos ligar, também. eu já vou ligar pra minha esposa, ó, vem com os meninos, né, pra gente levar eles. Meus Fala lá meninos na não, porque o Abrace. meu mais novo já tá com 15 pra 16. Fala né, lá assim, na então tá Abraço, bem tranquilo. o próximo Vale Night, já marca a data. Já deixa agendado. Me avisa aí. Já O manda as seu de crianças. 15 pode ser o nosso assistente terapêutico. Nossa, Sim, beleza. com certeza. Bom, pessoal, foi ótimo aqui o bate-papo com vocês. Eu acho que foi muito esclarecedor, né? E que bom que a gente sabe que existe em Goiânia, né? Uma casa tão acolhedora, né? Quanto a Abrace. E aí eu queria que vocês deixassem o endereço, né? Para quem quiser fazer uma visita. Aqui já tem o nosso Instagram. link, né? Para seguir, né? Para o pessoal seguir. E se vocês quiserem deixar o telefone, então fique à vontade, né? Para as considerações finais. É bem isso que Vocês- você falou, uma Uhum. casa. A gente saiu bem dessa pegada de
Hoje em dia tudo é em prédio, né? Salinhas pequenas. A gente saiu disso e, de fato, nós fomos para uma casa grande, uma casa muito espaçosa. É que as nossas crianças falam assim, hoje eu vou na casa da tia Paola, eu vou na casa da tia Dai, na casa da tia Mari. E de fato, assim, e lá eles se sentem em casa. Não só as crianças, quanto a família também. Que a gente veio fazer esse diferencial, né? De olhar para a família, não só para a criança. E lá todo mundo se sente, de fato, em casa. Convidar todo mundo para conhecer nosso espaço, tomar o café, que é famosíssimo, o café da Dona Luzia. Pão de queijo todo dia, lanchar com a gente, conhecer nosso espaço. Vai ser um prazer receber todo mundo lá. Nós assim, estamos no Jardim América, bem próximo do CEPAL, né, Mari? Próximo ao Carrefour, DT9. Vamos ver se a gente coloca o link, né, para as pessoas verem, inclusive com a localização. Mas no Instagram já tem lá, é só a pessoa clicar lá, já vai cair lá o endereço, né? E o contato também, o telefone, o WhatsApp, falar com a Viviane, tá todo mundo à disposição. E aí pode ir lá tomar um cafezinho da Dona Com certeza. Olha, eu fui lá e eu tomei o café, mas não comi o pão de queijo. Mentira, porque você veio de manhã. Eu fui à tarde. Não comeu pão de queijo? Vai Gente, ter que voltar. Vai ter que voltar. Com certeza. E falando em Dona Luzia, né? A Dona Luzia foi um presente pra gente, né? Porque ela é assim, no momento que a gente tá ali na nossa dinâmica de terapia. Família, na verdade. Dona Deus une propósitos. É Dona Luzia, né? Acho que eu falei Dona Luísa. Desculpa, Dona viu? Luzia. A senhora, desculpa. Deus une propósito, assim. E todo é um mundo ali amor. dentro tá com o mesmo Ela propósito. cuida das Ela crianças cuida da com gente amor. também. Coisa Da maravilhosa. gente, né? A Da gente gente. fica Sim. disputando a atenção da Dona Luzia. A gente fica assim, de quem que a senhora mais gosta? Olha lá, hein? Vocês Ela vão tem a precisar de protegida, terapia, inclusive. gente. Ela tem Ela uma tem. protegida. Não e falaremos que é a Paola, não, mas ela jamais. tem. A gente não quer causar intriga aqui, não. Bom, pessoal, então assim, eu quero agradecer imensamente vocês, né, por esse momento, né, convidar vocês, né, por um próximo podcast. Sintam-se à vontade, quiser trazer mães para falar, né, dar depoimento. Então, assim, o espaço aqui está aberto para vocês. E do meu lado, assim, aqui é só gratidão, né, desse conhecimento, né. A Daiane conhece muito, você conhece muito, a Paola, então nem se fala. Eu falo que a Paola é nossa mentora, né? Exatamente isso. Ela é a nossa cabeça. A nossa cabeça. Então, assim, eu quero agradecer imensamente, né, vocês e eu deixo a palavra aqui para cada um de vocês fazer as considerações finais, algo que vocês não tenham dito, que quer dizer agora, e aí a gente já vai para o encerramento. Daiane, a Paola, E só agradecer a oportunidade, a gente, de uma forma bem sucinta, nós falamos da nossa profissão, mas é bem mais abrangente que isso e envolve muitas questões. Nosso objetivo principal não é a criança, não é somente a criança, é a família. Então, assim, o que nós queremos é trazer mais entendimento para essa família, mais acolhimento para essa família e esperança. A gente vê que nossos pacientes, quando a gente recebe um novo paciente, essas famílias vêm desesperançosas, né? Então, nosso objetivo é esse, falar assim, confia que vai dar certo. Resgatar essa alegria, A gente né? vai... Você é uma mãe atípica, mas você tem alegria, você tem felicidade, você tem uma gama ampla de acolhimento aqui. É exatamente isso. A nossa vontade era mudar o mundo para essas crianças, para esses adolescentes, né? Que eles vão crescer, vão ser adolescentes, vão ser adultos, né? Para esse indivíduo. A gente não consegue preparar o mundo, não consegue mudar o mundo, mas a gente pode tornar eles mais funcional para o mundo. Para que eles enxerguem diferente e consigam, né? De fato, viver em sociedade diferente do que vem acontecendo, né? Então, o nosso propósito é esse. Nós somos tem uma qualidade, assim, uma característica. Chamou, a gente vem. A gente é bem difícil, assim. Chamou, a gente vem. Chamou. Não aguenta um vamos. Não aguenta A nossa agenda não comporta, mas a gente vem. A gente vem, a gente Se é pra arruma falar, um jeitinho. se é pra falar, se é pra conversar e tomar café, Bem no goianês, né? A gente não aguenta um vamos. não, bora. E aí, Paulo, eu queria dessa consideração final, principalmente você olhando para a câmera e falando com as mães, né? Com a família. Então, acho que as meninas já falaram tudo. Eu queria agradecer você também, Sélvio, dizer que a gente achava que ia ser um pouquinho mais difícil, né? Mas realmente não foi. Foi ótimo estar aqui. Foi ótimo estar presente, compartilhando nosso conhecimento. Obrigada por tudo.
E a gente tá aí, ó, abraço aberta, de portas abertas, a gente também, o que precisar, a gente tá aí disponível. E o que a gente puder fazer. Abraço e tá de braços abertos. Com certeza. Vamos Com colocar a isso como Lica slogan? junto, É, né? É Pessoal, então, obrigado, né, por tudo mais uma vez e até a próxima. Até. Finish, Rafael. Tá bom? Ai, eu Foi só tava menos assim, porque você tava difícil. rodando Eu muito.